Agora sim, pessoal. Desculpa, tivemos um probleminha, tivemos que entrar novamente aí. Acho que o Persigo está com uma conexão baixa. Assim que ele entrar, eu já coloco ele de novo. Tô vendo o Dênio. Dênio, dá um ok aí se estiver escutando bem. Rafael também, me dá um aceno se estiver escutando bem. Desculpa, o pessoal, essa dificuldade aí. Acho que a conexão do Persigo está um pouco fraca. Ele. Opa, agora sim. Vamos lá, vamos tentar aqui, Persigo. Isso. Tá conectando já, agora vai dar certo. E aí, tudo bem? Consegue? Opa, e aí, tudo bem? Tá Cara, escutando chegou, agora? chegou a conectar e fechou o Instagram, fechou tudo aqui no celular. Acho que deu problema no celular, sei lá. E aí, tudo Não, bem? Consegue me ouvir tranquilo? tudo bem, cara. Prazer ter você aqui na Coinext. Pessoal, vou deixar os comentários liberados, então fiquem à vontade para poder comentar, para poder fazer perguntas, para colocar aí comentários, acrescentar, enfim, informações nesse nosso bate-papo aqui sobre o Tether, que é a maior stablecoin, né? A stablecoin com maior valorização de mercado, a primeira iniciativa super disruptiva lá em 2017, né? Enfim, trouxe um valor agregado para esse nosso mercado, impulsionando, inclusive, a capacidade de trading, né? Na medida em que ela facilita bem essas transmissões de valores entre exchanges, dos traders, enfim. Então, isso permitiu, deu um up, vamos falar assim, dentro do segmento de criptomoeda. Então, a gente vai conversar, vamos bater um papo. Felipe, mais uma vez, super obrigado. Felipe é um cara nota 1000, curitibano, já tivemos lá em Curitiba, me levou lá nos melhores restaurantes que existem aí, um dos melhores no Brasil. Um cara nota 1000, já tivemos aí várias oportunidades. Você já teve também aqui em BH, no Já nosso estive aí. escritório, algumas vezes até. Estivemos em Nova York junto também na Consensus, Então, né? na Consenso, experiência, uma das melhores experiências profissionais que eu já tive a oportunidade de viver. Foi incrível, realmente, aquela semana em Nova York. E, poxa, cara, agora, então, assim, cheio de novidades, você realmente ali debruçado em espalhar conhecimento sobre criptomoedas de uma forma super didática. Teve agora o lançamento, eu quero que você fale um pouco também sobre o lançamento desse livro, Bitcoin para Todos. Quer dizer, qual que é o seu propósito, Felipe, assim, enquanto realmente apaixonado por esse mundo de Bitcoin, qual que é o seu propósito enquanto realmente ali difundir esse conhecimento e através desse livro? Bom, só para contextualizar um pouquinho, né? Então, só falando um pouquinho do Felipe, né? Estou nesse mercado aí já faz uns, sei lá, mais de 3 anos. Inclusive, acho que nas minhas primeiras operações de P2P, quando eu comecei, foi uma negociação que foi feita com a própria Coinext, né? Acho que, se eu não me engano, foi até a primeira. Que E aí, legal. agora focado na parte da educação mesmo, eu sei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para começar nesse mercado, né? Quando eu comecei, eu lembro que eu procurei informação e realmente era muito difícil na época encontrar informação. Então, a minha missão hoje é que todo mundo tenha acesso a esse mercado de uma forma simples e descomplicada. Basicamente isso. Que o cara, a pessoa, ela queira investir, ela saiba o começo, o meio, o fim, por que está fazendo, como está fazendo, né? Para não acabar caindo em golpes, achar que está investindo em Bitcoin, na verdade está investindo numa pirâmide. Então, o objetivo do livro é trazer essa educação básica para as pessoas. No livro tem a história do Bitcoin, então conta de uma forma simples, conta o que é mineração, como funciona. Eu conto uma história minha que eu tentei minerar lá em 2017, Dash, e aí foi um fracasso total, então eu Sou conto minerar isso. Dash. Cara, eu posso até contar um pouquinho dessa história, mas resumindo assim a história, na época tinha o lançamento da D3, né, que era uma máquina da Bitmain, e aí, assim, Sim, se sim. você ligasse a máquina em D0, né, tipo, comprei a máquina, coloquei agora para ligar, ela dava, tipo assim, US$ 1.000 de lucro por dia. Aí você, Sim. nossa, né, que ROI absurdo é esse? Eu tinha Coisas projetado que o algum. Dash proporciona, né? Só que daí o que aconteceu, cara? Tipo assim, milhares e milhares e milhares de pessoas compraram. E daí quando chegou o meu lote, o negócio já dava tipo assim, US$ 200 de prejuízo por dia. Sei, Tanto que sei. eu nunca nem paguei o imposto para tirar da receita, para você ter ideia. Eu pedi para eles descartarem a encomenda. Verdade. Então, eu conto isso no livro. E aí, eu ensino as pessoas a declararem o criptoativo, ensino a comprar em corretora. Cara, é assim, o cara que não entende nada, se ele lê Nada. esse livro,
ele vai falar, cara, eu não entendia nada, agora já entendo o suficiente para comprar, para que serve. Então, é bem legal. Não, animal. Show de bola. E assim, eu vi que você fala bastante, você já começa o livro falando, né, mais do que a evolução do dinheiro em si, né, sobre a revolução, né, que o dinheiro que a gente está vivenciando ultimamente em relação ao dinheiro, né? Então, e aí a gente vai conversar hoje exatamente dessa iniciativa, enfim, de stablecoin que vem também e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Vários outros projetos de stablecoin que estão tentando revolucionar dinheiro no mundo. A gente teve, né, agora recentemente a Libra do Facebook como um projeto de Sim. stablecoin. Né? Acho que todos os bancos centrais, através do Central Bank Digital Currencies, que são projetos, né, dos bancos centrais também tentando digitalizar essas criptomoedas. Tivemos, enfim, a própria Venezuela, né, tentando Fazer uma cripto criptografar. deles lá, lastrada em petróleo, né? Que estão revolucionando de fato, né? E aí, o que você acredita, vai, né, qual que vai ser o próximo passo, né, de toda essa revolução que o blockchain, né, através do Bitcoin já Sim. permitiu? Bom, é que assim, eu não sou um cara muito de idade, né? Mas pelo que eu acompanho o meu pai falar, que eu vejo muitas pessoas falando, talvez você viveu isso, antigamente a gente pensava que usava ouro, moeda, né? Essas coisas. Aí mudou para o certificado de ouro. E aí veio evoluindo, foi para papel moeda, né? A cédula. Tá. E aí, puxa, cartão de crédito. Agora o cartão de crédito já virou através do NFC do celular. Cara, eu confesso que esses dias eu tive que procurar minha carteira porque eu não lembrava nem onde eu tinha guardado. Hoje em dia você dá 2 cliques no botão de ligar do iPhone e você paga alguma coisa, né? Ou É você vai verdade. comprar alguma coisa na internet, é muito fácil. Então, nem cheguei na cripto, mas a gente já vê que já está evoluindo de uma forma muito absurda. E eu realmente acredito que a próxima evolução, a revolução do dinheiro, vai ser o fato de não existir mais o papel moeda e a moeda como a gente acredita ser, e sim criptomoedas, né? E aqui Uhum. não estou nem fazendo apologia ao Bitcoin nem nada, é até legal para as pessoas saberem. A criptomoeda, ela nada mais é do que uma moeda criptografada, né? De forma digital. Então, até acho que no G20 eles vão conversar futuramente agora, acho que nos próximos meses, a respeito da criação de moedas estatais, criptomoedas estatais, né? Exato. Então, eu acredito que a evolução é esse o caminho, né? O que antes era... É o que eu sempre falo, né? Acho que ninguém segura o progresso. E é uma forma muito fácil, muito rápida, muito barata de transferência de valor entre pessoas, né? Com certeza. Teve na última live aqui com o Rudá, falando sobre, né, troca de valores via WhatsApp, falando sobre o Pix, que, querendo ou não, é uma grande evolução, por mais que seja, Sim. né, por parte de um banco centralizado, é uma grande evolução. E na medida em que realmente o mundo caminha para esse progresso digital, em termos de transferência de valor, eu acho que o mundo vai começar a conhecer cada vez mais essas iniciativas, enfim, como é o próprio Tether, né? E aí falando, né, explicando aqui para o pessoal o que é efetivamente, né, o Tether, ou seja, o Tether é uma criptomoeda, né, pareada no dólar, então acho que ele veio para resolver um problema latente que existia lá em 2017, onde os bancos começaram a realmente fechar contas das corretoras de criptoativo, e ali você, né, e aí não tinha como transferir de uma para outra, e aí você dependia do sistema financeiro tradicional, né, para mandar recurso para uma exchange para comprar Bitcoin. Você demorava, sei lá, 2 dias para ser creditado. Era uma Mesma coisa, loucura, era uma loucura. saque, né, um saque de dólares, né, naquele momento, você dependia, demorava muito e eram caras as taxas. Né? Essas taxas de transferência bancária são muito altas. E aí veio essa ideia de uma criptomoeda, na verdade, né, o lançamento de tokens pareados no dólar americano. Então, essa empresa, né, uma empresa, é uma iniciativa centralizada da Tether Limited, que tem sede em Hong Kong. Ela diz, então, não, então eu emito tokens aqui, pessoal, vocês depositam tokens na minha conta corrente, né? Você deposita $1, para cada dólar que eu tiver, eu te dou um token de dólar
criptografado, vamos chamar assim, digital, né? Mas que ali, né, a partir daquele momento, aquele token é muito facilmente transferível de um lugar para outro, de uma exchange para outra, e você poderia, então, fazer suas transferências, suas transações em criptoativos de uma forma mais fácil e sem depender dos bancos, né? E foi algo que até facilitou a própria arbitragem em 2017, né? Porque as corretoras elas tinham umas diferenças de preço muito grandes entre elas. E aí, quando o Tether surgiu, essa diferença de preço ela começou a diminuir também, né? Acho que esse é um fato importante. Não, sem dúvida, porque uma coisa importante na arbitragem, aqui para poder explicar isso que o Felipe está bem dizendo, quer dizer, a arbitragem é você conseguir aproveitar aquela diferença de preço, né? Existe uma ineficiência dentro do mercado, uma ineficiência de oferta e demanda, né, que a gente chama. E, então, por exemplo, o preço do Bitcoin no Brasil ele é diferente, e a mesma, né, a paridade de dólar ele é diferente do preço do Bitcoin nos Estados Unidos. Uhum. E você consegue ter um ganho nisso. Mas para você ter um ganho, a velocidade, né, a rapidez que você consegue fazer ali a transação, ela é fundamental. E aí, com a stablecoin, você consegue realmente transferir recursos de uma exchange para outra e com isso fazer arbitragem, ou melhor, até usando, né, robôs de arbitragem, robôs de trading, né, de uma forma muito melhor. Saindo aqui quase o sol. Começando o pôr do sol aqui. A minha aqui eu já encostei a janela com uma mochila porque fica passando no meio da persiana aqui. Mas isso que você... Mas, enfim, então acho que a rapidez, né, Felipe? Assim, acho que você já teve algumas experiências de arbitragem, acho que todos nós aqui começamos bem nesse mundo. Eu fui totalmente fisgado no Bitcoin por conta de arbitragem, né? Comprava nos Estados Unidos, a paridade de dólar, sei lá, na época, maio de 2017, comprava lá por 100, vendia no Brasil por 112, 115, às vezes 117, ou seja, 17%. Os números aqui são bons tempos, mas na época era 17%, né? Assim, em alguns minutos, porque né, basicamente você consegue, naquele momento o mercado de criptomoedas dava esse tipo de oportunidade, né? E até te contando até uma história, falando um pouco rapidinho de arbitragem, eu lembro que quando começou ali em 2017 estava uma febre, e até fazendo aqui hoje, pessoal, se vocês acham que é difícil comprar Bitcoin, que vocês não viram em 2017. Quando o cadastro das corretoras chegou a ter lista de espera de 4 meses. Eu lembro que, por exemplo, a Bitfinex, cara, 4, 5 meses para você ter o cadastro simplesmente aprovado para negociar. Então era uma loucura. E aí eu lembro que na época não tinha 1, 2 corretoras aqui no Brasil, e uma delas era ela do Rossello, né? E eu lembro que no dia que ele lançou a Bitcoin Cash aqui... Grande Rossello, dá um salve para ele. No dia que ele lançou o Bitcoin Cash na Stratum, cara, eu lembro que um amigo meu me ligou e falou assim, tá dando uma diferença de preço absurda. Aí eu falei, pô, será, né? Aí eu lembro que eu entrei lá, e isso, até para explicar, quando você faz arbitragem, pessoal, você tem que ter você tem que ser esperto, você tem que fazer uma engenharia reversa também, não é só... Vou dar um exemplo aqui, né? Então eu tinha dinheiro na Poloniex, eu usava o Poloniex na época, porque era mais rápida de cadastro, e aí o Bitcoin Cash era tipo assim, vou estimar um preço redondo aqui, $1.000, né? E aí quando você mandava para o Brasil, dava uma diferença de R$1.500. Era tipo algo surreal, assim, era surreal. E aí eu lembro que eu mandei um monte de Bitcoin Cash para o Brasil na corretora, vendi, comprei em Ethereum, peguei a Ethereum, mandei para a Poloniex e daí, cara, eu sei que assim, deu um lucro muito legal para aquela operação, mas também foi assim, uma operação e já encerrou a janela de oportunidade. Era isso que você falou. As Fecha rapidão. De arbitragem são em milissegundos, assim, né? Então, por isso que precisa realmente de softwares, de robôs e para poder fazer esse tipo de arbitragem. Exatamente. E é mais uma vantagem da stablecoin, né? Quer dizer, por ela ser digital, ela ser digitalizada, ela permite que se faça essa arbitragem através do robô mais facilmente, né? Então, realmente foi um ganho. Pode falar, desculpa. Não, até uma curiosidade que eu acho que é legal até para o pessoal entender qual que é realmente o benefício, né, da stablecoin, até que a Ana falou, acho que já vai englobar isso. Por exemplo, é como se a gente tivesse, vamos supor que o real, né, que a gente tem na nossa conta bancária fosse uma stablecoin. Seria como se eu mandasse para o José Arthur aqui qualquer horário do dia, na conta dele, e daí ele mandasse para uma corretora lá no exterior, do exterior ele mandasse para a Austrália, da Austrália para o Japão, do Japão para mim de novo.
Isso Em alguns minutos. em alguns minutos, ou posso mandar agora, espero uma hora, mando de novo. Então, a versatilidade que a stablecoin nos permite é simplesmente você ter o dinheiro pareado numa moeda e poder mandar ele com muita facilidade. Hoje, quando você vai abrir conta, por exemplo, no exterior para investimentos, né, você tem que fechar um câmbio, daí tem um contrato de câmbio, e aí vai o dinheiro, demora 1, 2 dias para verificar na conta, e daí está liberado. Com a stablecoin, se o governo se permitir e for 100%, permitiria eu pegar o mesmo dinheiro agora, mandar e 10 minutos na conta. Né? É uma rapidez muito, muito alta, né, para as transações. Exato. E uma das desvantagens que todo mundo fala realmente em relação, por exemplo, ao Bitcoin, quando vai fazer um investimento, é exatamente a volatilidade. O Bitcoin ele chega a variar, sei lá, isso é normal, variar 14% Sim, ao dia. No dia é 13 verdade. do ano, esse foi um dia histórico aqui para a gente, né? Acho que a gente bateu todos os recordes em termos de volume de negociação na Coinext. O Bitcoin variou 47%. Assim, mas você lembra da queda, né? Foi essa Foi queda desse ano, né? ali quando teve pânico nos mercados. Então, é realmente um ativo muito volátil. Né? E ele é volátil por quê? Porque quando o Satoshi, né, estruturou, enfim, né, formulou o conceito ali do Bitcoin, a grande Sim, preocupação dele era em relação, era fixar o número de moedas possíveis e imagináveis nesse sistema, quer dizer, 21 milhões. Então, ele limitou, né, com base no volume disponível, né, no mercado de unidades. Tá? Então, quando você. Então, ou seja, a escassez do Bitcoin está correlacionada a essa limitação de 21 milhões de unidades. Né? Mas o valor da unidade ele flutua no mercado, então, portanto, ele é super volátil. exatamente. Já uma stablecoin, quer dizer, você tem uma infinidade você tem um infinito, quer dizer, não infinito, mas a gente tem aí, hoje no mundo, dando um número aqui, você tem 90 trilhões de dólares em circulação. O seu É muito volume de dinheiro. moedas, né, em circulação no mundo, volume de dinheiro em circulação no mundo. Então, esse seria o limite ali para as stablecoins. Na medida em que, seriamente, se ela fosse, né, as stablecoins sendo um ativo emitido seriamente, você troca uma moeda, né, por um token criptografado no mesmo valor. Então, essa seria a limitação. Mas esse token ele permite, né, ele foi concebido para ser estável. Né? Portanto, Isso. a correlação dele está ligada ali ao número emitidos, né, de tokens. E esse token ele tem que ser lastreado ou pareado, né, nas moedas em que essa empresa que emitiu os tokens recebeu dos seus clientes. Ou seja, eu tenho que ter algum mecanismo de auditoria, né? Isso a gente até Sim. foi muito cauteloso na hora de escolher a Tether, enfim, com toda a polêmica que já existiu, né, por trás da Tether, a gente foi muito a fundo e aí os caras realmente parecem ter chegado ali no nível de governança, enfim, emitido pareceres de auditores que comprovam, olha, nós temos 100 mil tokens, ou seja, 100 mil Tethers em circulação, né, tokens em circulação, nós temos 100 mil dólares aqui, né, aqui depositados. Né? E não tem mágica, acho que eles pegam esses dólares, né, Felipe? Eu queria ouvir sua opinião também. Por que vale a pena a Tether fazer isso? Por que vale a pena criar uma empresa para receber dólares e, em troca, dar os tokens para que sejam negociados ao redor do mundo? Acho que é exatamente o float, né? É pegar essa massa de dinheiro no banco e deixar isso investido ali. Se você for. Se a gente pensar na paridade, é manter o valor estável, né? Se a gente pensar no lastro, é bem isso que você falou. Até para o pessoal que às vezes desconhece o termo, né? Paridade é você ter um preço, é o mesmo preço do que o outro ativo, então 1 para 1. E o lastro é isso que o José Arthur falou. Você tem 100 mil na conta, é 100 mil tokens. Porque o que pode acontecer, e é o medo que as pessoas têm, é a questão de uma impressão de Tether ou qualquer stablecoin desenfreada. Mas existem mecanismos para isso não acontecer, né? Qual seria a vantagem da Tether criar sua própria Tether? Você sabe que eu acho que eu nunca me fiz essa pergunta, para ser bem sincero, né? O que eles ganham com isso, né? Eu acredito, talvez eu acho que alguma FII na hora de comprar, eu já tentei comprar Tether diretamente no site da Tether, mas pelo que eu vi, é só para americano, eles têm uma série de exigências. Exigências, exatamente. E eu acredito, cara, que assim, a Tether, ela realmente veio para mudar o conceito de dinheiro e o conceito de transferência de valores, né?
Então, eu Exato. acredito que talvez eles não estejam ganhando dinheiro com a Tether, mas com outros produtos, talvez. Eu vi que eles estão, por exemplo, negociando agora o XAU Tether, que é o ouro, que é o código do ouro, XAU Tether. Então, eles estão agora começando a negociar o ouro lastreado em Tether, o ouro digital, né? Então, eu acredito que com esses outros produtos, aí eu acho que acredito que eles vão ganhar dinheiro, né? Mas talvez foi um conglomerado de exchanges que resolveram criar isso daí para ajudar o mercado, porque eu acho que a eficiência do mercado e essa movimentação tão grande que tem de dinheiro no mercado se veio por conta da criação das stablecoins. Stablecoins, eu também acho. Acho que foi uma ferramenta fundamental para o amadurecimento desse mercado, enfim, mercado enquanto mercado de trading mesmo, né, de troca ali de Uhum. valores e facilitou várias atividades, como a gente acabou de falar, né? E aí, eu acho que assim, até em linha com o que você acabou de dizer, a Tether é disparada a que tem a maior capitalização de mercado. Eu estava olhando Sim. o market cap hoje, ou seja, mais de 9 Né, eu bilhões abri ele aqui na tela também. de capitalização de mercado, sendo que a segunda stablecoin, ali que é a USDC, né, Uhum. a USD Coin, ela deve ter pouco mais ali, algo um pouco menos de 1 bilhão de dólares de market 1,1 cap, bi, 1,1. 1,1 bi. Então, assim, é gritante essa diferença, né, da Tether em relação às outras. Hoje a Tether, até para o pessoal saber, é a terceira criptomoeda mais negociada, né, em valorização de mercado do mundo. Ela perde para o Uhum. Bitcoin e para o Ether. Ah, e Mas até um dado interessante aqui, Zé. Ó, o volume de negociação do Bitcoin hoje foi de 15 bilhões e 800. O volume de negociação de Tether está quase perto dos 20 bilhões. Então, ela disparado é a moeda mais negociada, né? Seja as pessoas comprarem em volume moedas com... de dólares americanos, é esse o seu parâmetro, né? Sim, Isso. é a mais negociada. Isso já vem desde 2019, né? Ou seja, e aí a importância né, da stablecoin e como ela tem ganhado cada vez mais relevância no mercado. Quer dizer, me parece, vendo isso, que a Tether venceu aqueles problemas, enfim, aquelas controvérsias ali de 2018, 2019, ela teve ali Uhum. acusações, né, queriam, e aí só para o pessoal entender, houveram acusações sobre a Tether por parte da promotoria, né, do Ministério Público, vamos chamar assim, que são os prosecutors nos Estados Unidos em relação à Tether, a empresa Tether, para que ela comprovasse efetivamente os fundos que ela tinha em relação àqueles tokens emitidos que estavam em circulação, né? Uhum. E também que provocaram eventualmente alguma manipulação no preço do Bitcoin, né? Mas ali, depois daquilo, quer dizer, ela parece ter conseguido comprovar. Hoje ela tem o balanço auditado, mostra-se os fundos também, para quem quiser verificar, né, o volume de Tethers emitido e em circulação, né, o volume de tokens, e o volume que a própria Tether tem nas carteiras, basta ir no site da Tether, tether.to, e eles têm lá um site Sim. que mostra a transparência, né, eles chamam de transparency, e mostra ali o saldo atualizado diário das contas. Mas, enfim, então isso mostra que o mundo caminha realmente para os ativos digitais, né? E o mundo também, quer dizer, nesse mundo de transações, de investimentos, etc., ele está um pouco avesso à volatilidade do Bitcoin, na medida que, pô, você acabou de dizer o quão maior é o volume negociado de Tether em relação ao próprio Bitcoin, né? Uhum. Até teve duas perguntas aqui do Daniel que eu achei legal, que ele perguntou assim, que eu acho que tem tudo a ver também. Qual seria a vantagem dos países do G20 criarem suas próprias stablecoins, né? Então, acho que essa é uma pergunta bem Bem legal. legal. E já a segunda que ele fala é por que as pessoas acreditam tanto no valor das stablecoins, né? Então, até respondendo isso, e algo que eu pensei, talvez a empresa Tether se beneficie em deixar simplesmente o dinheiro parado na conta e eles ficam com o rendimento que der ali, porque se você for pensar 9 bilhões rendendo a uma taxa de 0,5% ao ano lá nos Estados Unidos, eles já botam um bom dinheiro no bolso e quem fica com esse dinheiro são eles, né? Exato. Uma outra forma que a gente pode pensar é simplesmente ajudar o ecossistema. Agora, a movimentação que os bancos centrais estão fazendo em relação às stablecoins, e aqui é uma opinião muito pessoal minha,
Eu não acredito que vai mudar tanto o que nós já temos hoje, a não ser que, né? Então, assim, eu acho que a criação das stablecoins nacionais, elas seriam como o nosso dinheiro digital, que não tem lastro nenhum, né? Então, para quem não acredita, pessoal, o dinheiro que você tem na tua conta são simples números na tela que, se todo mundo for no banco querer sacar, não existe, né? Simplesmente Não assim. existe nenhuma correlação a um ativo, enfim, né, que existe, que tem algum valor, Exato. né? O Exatamente. dinheiro hoje estatal está lastreado, vamos chamar assim, leis de custos forçados, o Estado te obrigando a usar aquele dinheiro, né? E se ele quiser imprimir Exatamente. mais dinheiro, ele imprime, como a gente já, né, a gente bem sabe, e estão fazendo isso, né? Agora, nesse momento de Covid, os principais governos, mundo afora, o Brasil não é diferente disso, estão realmente aumentando suas respectivas bases monetárias, o que é muito questionável, né? Uhum. E até a questão eu acho que se os governos fizessem stablecoins similares a Tether, por exemplo, aonde eu poderia enviar dinheiro para qualquer país, qualquer horário, de uma forma segura, né? Aí beleza. Aí eu acho que funcionaria muito bem. E aí eu acho que os mercados teriam uma globalização absurda, né? Você poder trocar o teu real por dólar de uma forma digital, como se fosse numa corretora, pegar já esse dólar digital, mandar para, sei lá, Charles Schwab, ou em uma corretora na Suíça, ou na Austrália, em tempo real, seria muito legal, né? Exato. É difícil isso acontecer e todos aceitarem de uma certa forma pela questão de evasão de divisas, o controle, né, do governo em relação a isso. Mas se acontecer, eu acho que eles vão criar mecanismos também. Porque recentemente a Tether também, e outras stablecoins, né, a gente percebeu que, por exemplo, quando o governo manda, tem alguém em investigação, daí o cara tem Tether ou qualquer outra stablecoin, o governo está conseguindo bloquear esses fundos, né? Então a empresa ela consegue de alguma forma segurar aqueles fundos. Então não foge muito do que a gente já tem hoje como governo, mas obviamente que facilita, é algo que a gente nunca viu, né? Se os governos fizessem isso, aí beleza, eu acho que daí todo mundo teria, aí todo mundo usaria. Eu por exemplo, sendo bem sincero, eu usaria, porque eu acho que é uma solução boa, né? Você pegar dinheiro ali, mandar. Viva o progresso. Acho que essa própria iniciativa do Banco Central agora, né, com o Pix, já é um processo, enfim, muito feliz de digitalização. Agora, não podemos esquecer, obviamente, dos fundamentos do Bitcoin enquanto moeda descentralizada, ou seja, que não depende de Correto. governo, que é limitada assim a 21 milhões de unidades, né, e que tem todos os aspectos positivos de ser descentralizado, de ser auditável, enfim, é realmente incrível. Isso não faz com que o Bitcoin, né, perca o poder, né, o poder enfim, né, a disrupção que ele trouxe. Né? Não faz ele perder, né, nem um pouco. Agora, Não, nem um pouco. uma stablecoin, ela realmente ela ajuda bastante aquelas pessoas que querem fazer trading. Aqui, né, eu queria entrar um pouquinho assim, e aí que você me ajudasse a gente poder explicar para o pessoal aqui como usar, né, a criptomoeda. Quer dizer, e aí perder um pouco dessa dúvida, né? Porque acho que como comprar criptomoeda, como usar a stablecoin, né? Eu acho que a usabilidade é exatamente igual, né, Felipe? A usabilidade do Bitcoin e do Ethereum. Até Exato. porque é importante ressaltar, no caso da Coinext, o Tether que a gente lista e que nós temos, enfim, nas nossas carteiras e que a gente solicita para os clientes fazerem os respectivos depósitos e os saques, eles estão na blockchain do Ethereum. Ou seja, eles são tokens gerados em cima da blockchain do Ethereum. Tá? Isso é muito importante porque, né, o endereço de depósito, de saque do token, ele é diferente de outros Tethers que são eventualmente criados em outro blockchain. E a Tether faz isso, né? É um problema até, porque você tem Tether gerado na Omni, Tether, enfim, Scan. Então, isso dificulta no nosso caso. O usuário, o cliente, tem que estar muito, muito atento a isso. Mas vamos explicar um pouquinho dessa usabilidade, né? A forma Tá. como dar uma stable. Bom, você disse comprar ou os usos? Comprar Tá. stablecoin, enfim, como depositar, como sacar, enfim, só para poder realmente deixar claro É, que é assim, igual a stablecoin moeda. ela não é muito diferente de uma cripto, né? Para você mandar e para você receber.
é como se você estivesse enviando um Bitcoin. Obviamente que o endereço é diferente, né? Tem que se atentar ali sempre ao endereço, porque a gente está falando de nós controlarmos o nosso dinheiro, então qualquer coisa que a gente fizer, qualquer númerozinho errado já era, né? Mas copiando o endereço certo, você vai enviar da mesma forma que o Bitcoin e você vai receber da mesma forma. Você vai ter que ter uma carteira, seja na corretora ou seja uma carteira física, que suporte essa moeda, né, o Tether. Provavelmente qualquer uma que aceite Ethereum tende a receber o Tether, como o José Arthur falou, ele utiliza a rede do Ethereum para se locomover, vamos assim dizer, né? Então ele entra ali na rede do Ethereum e ele consegue ser enviado ou recebido. E falando até do próprio uso, uma alternativa para o pessoal, por exemplo, eu quero comprar dólar, né? Vou tentar simular um caso prático aqui. O Perfeito, cara, perfeito. estamos aqui no Brasil, a taxa cambial vai, sobe, desce, e puxa, em parâmetros globais, olhando o mundo, nós estamos ficando cada vez mais pobres, porque o dólar, ele cada vez mais se valoriza, e o real perde valor cada vez mais, e aí você quer estar exposto ao dólar. Hoje, ou você compra um fundo cambial, ou você manda dinheiro para fora do Brasil. E existe uma terceira opção, que seria comprar o Tether. Então você poderia ir na Coinext, comprar o Tether, e aí automaticamente você estaria investindo em dólar. Então é uma alternativa para investimentos em dólar, né? E aí a pessoa pergunta, mas qual que seria o benefício de eu comprar um Tether? Então vou considerar aqui um cenário ideal, né? Algo que já aconteceu comigo, na verdade. Um dia eu estava nos Estados Unidos e meu cartão do Chase lá parou de funcionar. Eu estava no shopping, não tinha nem dinheiro no bolso para comprar o almoço, pra você ter ideia. Putz. Para você ver como eu sou o cara que eu não ando com dinheiro no bolso, eu ando com cartão. É. E aí eu fui no caixa eletrônico e quando eu olhei para o lado, tinha um caixa eletrônico de Bitcoin. E aí ele aceitava Tether, Bitcoin, Ethereum, um monte de moeda. E eu tinha algumas Tethers na minha wallet, eu mandei na hora por endereço do caixa eletrônico, saquei os dólares em dinheiro e fui usar no shopping. Esse é um caso prático, por exemplo. Se considerando um cenário ideal, a pessoa poderia comprar dólar Tether e ir numa corretora nos Estados Unidos, vender e sacar esse dinheiro, né? Não, sem dúvida. E convenhamos, eu acho que. E aí, acho que só para recapitular aqui as vantagens, eu queria fazer agora, já que a gente já está chegando no final, Felipe, queria fazer um recap aqui das vantagens, do que é e das vantagens, só para ficar bem claro quais são as vantagens, né, de uma stablecoin e quais são as características do próprio Tether. Mas eu queria lembrar também, pessoal, nós vamos distribuir 200 Tethers aí no final da live, então fica atento que a gente vai passar aí como vai funcionar essa distribuição. Mas, enfim, então, assim, só para recapitular, né, quer dizer, é importante, a Tether é uma criptomoeda pareada no dólar, ou seja, um Tether é igual a $1 americano, né, isso tem que ficar claro, quer dizer, ela surge dessa necessidade, efetivamente, de se ter uma moeda estável, né, que não fosse tão volátil quanto é o caso, por exemplo, do Bitcoin. Existe uma empresa por trás, então ela é, né, centralizada de alguma forma, é uma empresa que garante essa conversibilidade, vamos chamar assim. Então ela garante, se você chegar com um token de Tether, ela garante, né, que ela te entrega $1 americano. Então ela tem reservas suficientes aos tokens, ou pareado, né, no mesmo montante que os tokens emitidos, né, do próprio Tether. Então isso é muito importante ressaltar. E ela facilita muito, então, enquanto stablecoin, essas transações a nível global, né, essas movimentações financeiras, principalmente para fazer trading, arbitragem em outras exchanges mundo afora. A Tether, também ressaltando aqui o caso da Tether, ela é, como a gente falou, né, que tem maior capitalização de mercado disparada, a terceira principal criptomoeda do mundo, utilizada amplamente, com volume de negociações até acima do próprio Bitcoin. Ela é usada nas principais corretoras do mundo, né? Acho que a Binance, a Kraken, acho que todas as exchanges bem conceituadas e consolidadas aceitam e usam muito, é muito líquido, né? Todo book, exatamente. todo livro de ofertas que tem um Tether, assim. Então isso é um ponto legal, assim, de falar, essa questão da liquidez, né? E em relação né, a comprar, por que eu tenho que ter, vale a pena eu ter Tether e não, por exemplo, dólar em si, né? Acho que a gente conseguiu aqui conceituar muito bem, né? Você acabou de falar a questão da digitalização
do próprio Tether. Então, enfim, né, comprar hoje papel moeda, por exemplo, é um processo burocrático. Você tem que ir na casa de câmbio, é Sim. demorado, é lento, é burocrático, é caríssimo, é caro. Né? Não é seguro também, né? Não é seguro, né? Ou seja, imagina sair da casa de câmbio com aquele tanto de papel moeda. Então, o Tether, digitalmente, ele te permite né, a custódia disso de forma digital, numa wallet, né? Te permite transferir isso de uma forma muito rápida para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, muito barata, Uhum. né? Ou seja, você tira esses custos de transações internacionais do sistema financeiro tradicional normal, são centavos mesmo ali, são pequenas unidades de moeda que você precisa para fazer uma transferência, fazer uma transferência, enfim, de valores expressivos, às vezes até. Então, acho que é isso. Não sei se eu consigo cobrir tudo. Se você tem mais algum comentário aqui, Felipe, antes Não, de eu te passar. eu acho que tá excelente, excelente. Assim, você pode usar para diversas coisas. É fácil, não é difícil, né? Já que é fácil, não é difícil. Então, eu acho que você cobriu tudo. Até tentei pensar alguma coisa diferente aqui, mas você até teve uma pergunta aqui que eu li Boa. aqui. Manda Perguntaram aí. para o euro, alguma sugestão? Existe a possibilidade de você comprar Euro Tether também. É verdade, E é existe verdade. Euro Ainda Tether também. está do Euro Tether na Coinex, por uma questão de demanda, obviamente, o dólar Tether é disparadamente, né, Felipe? Assim, Muito mais. acho que Até nas próprias corretoras europeias, o Euro Tether é pouco usado, né? Mas é existe o verdade. Euro Tether também, por exemplo. Sim, poderia existir o E- real Tether, assim. O problema é que não sei se muita gente vai querer É, ficar posto né, ao real, exatamente. condicionado em real. Acho que o real é bem fraco, né, em relação ao dólar, ao euro, enfim. E existe, inclusive, acho que complementando essa pergunta excelente aí que fizeram com relação ao euro Tether, existe também uma criptomoeda da própria Tether, acho que não sei se chama Gold Tether, Isso. que é vinculada ao ouro, ou seja, existe um ouro Tether também. Então, acho que o Tether ele vem realmente para estar pareado no valor de referência, né, ter uma referência que seja forte, né? Que seja atrelado a um Uhum. ativo forte. Então, euro é o próprio dólar americano, né? É isso aí, Muito é isso bom, mesmo. muito bom. Então, pessoal, eu queria agradecer, Felipe, enormemente a sua participação. Quero deixar aqui uma perguntinha aqui para você aqui no final, mas só queria Claro. explicar aqui para o pessoal. Você quer explicar para o pessoal como é que vai funcionar essa distribuição dos 20 Posso, tethers, posso, dos 200 tethers? posso explicar sim. Vamos, vamos É, só uma coisa. A gente vai dar 20 tethers para os 10 primeiros, tá? Então vão ser 200 no total. Acho que os 10 primeiras contas que fizerem cadastro na Coinex a gente dá. Mas conta aí, fala aí. Bom, então vai funcionar o seguinte, pessoal. A Coinex vai estar disponibilizando aí, então 200 Tethers, né? Vai ser para as 10 primeiras contas. Não são 20 contas, 20 contas, enfim, vai ser 200 Tethers ao todo. Para participar, vai ter que fazer o seguinte: na bio da Coinext tem um link. Você vai ter que clicar lá no link, inserir o seu e-mail naquele link, e 6h30 da tarde vai ser disparado um e-mail com o link do meu livro e o link para participar já do cadastro. E também aqui um parênteses, tá? Você tem que se cadastrar na corretora, na Coinext, e terminar o cadastro. Não adianta só botar o e-mail, uma senha lá e achar que está participando. Né? Tem que fazer completo o negócio. Porque A gente precisa saber que foi você, né? e outra, tem que fazer isso porque o José Arthur não pode disponibilizar dinheiro na conta e ele não sabe quem que é, entendeu? Você tem que terminar o cadastro. O cachorro tô aqui. Exatamente, Papai, exatamente. Então, o cachorro pessoal, tô aqui. peraí que eu tenho... Não tem problema. Home office é isso, né? Não, tá tudo certo. Aí, então, ou seja, eu só falei essa questão das 10 primeiras contas porque a gente aumenta, então, o valor que vai realmente distribuir de teto para cada uma delas. Então, as 10 primeiras contas que se cadastrarem através desse link que o Felipe que a gente vai disponibilizar na bio da Coinext, isso vai direcionar, né, para uma página. Então, coloca seu e-mail nessa página. Você vai receber nesse e-mail o livro Bitcoin para Todos, cujo o Felipe é autor, e eu recomendo altamente a leitura. Pessoal, sigam o Felipe, inclusive nas redes sociais. É conteúdo de altíssima qualidade. De novo, ele explica de uma forma absolutamente fácil, né, para qualquer um entender.
Então, vai receber o livro gratuitamente através daqui do e-mail cadastrado, certo, Felipe? Então, é só ir lá na bio da CoinNext, aí depois da live, clica lá no link, coloca seu e-mail, vai receber no seu e-mail, então, um livro gratuitamente do Felipe Bitcoin para todos, e os 10 primeiros que fizer o cadastro na CoinNext no link ganha 20 Tethers, ou seja, pô, estamos falando de quanto? Mais de 100 reais. Né? 100 reais, mas... E até o pessoal está perguntando aqui, José Arthur, e quem já tem cadastro, faz o quê? Quem tem cadastro, deposita reais e compra Tether. É melhor ficar exposto em dólar, Tether, do que em real. O pessoal está pedindo para você fazer sorteio aqui, viu? Depois dá uma pensada aí. Vamos pensar nisso então. Vou pedir para os meus auxiliares ali de social, porque... Aí, ó, viu, pessoal? Tô chorando por vocês aqui. Já era, Arthur, vai ter que dar um jeito agora. Esse negócio. Então, pessoal, só para repetir, tem que ir lá no perfil da CoinNext, clica nele, coloca seu e-mail para você receber o livro e o link. Se você já tem cadastro, pelo menos coloca lá o e-mail para receber o livro, viu? O livro é Bitcoin para Todos, Descubra o Poder do Ouro Digital. E para ser justo, Felipe, que horas que vai ser enviado esse e-mail? Assim, 6h30. Ó, se você ainda não tem conta, você tem aí uns 30, 40 minutos para achar um pai, uma mãe para te ajudar a criar o cadastro na conta deles lá, viu? Dá um jeito aí. Namorada, mulher, esposa. Já cria, já fala para sua mulher, pro seu namorado, sei lá, tá do lado e fazer 2 cadastros ao mesmo tempo ali, já aproveita. É isso aí. Não, pessoal, super obrigado. Felipe, como última pergunta aqui, isso aqui a gente faz para todo mundo, quer dizer, a gente sabe que daqui um ano, né, até o final do ano, um Tether vai valer $1. Isso é fato, né? Agora, até o final do ano, qual que é a sua aposta para o preço do Bitcoin? Olha, eu sou um cara assim que eu sempre falo ali no meu perfil. Olha, não gosto de fazer previsão de preço, mas eu vou te falar o que eu espero, né? Eu estou acreditando, e até por fundamentos, até a gente vê, até para explicar rapidamente, né? Então, o fundamento que o número de carteiras com posições em Bitcoin batendo números recorde, a mineração, o ciclo de negócio da mineração voltando a dar lucro para os mineradores, o mercado extremamente pessimista, isso nos aponta um mercado de alta. Então, eu acredito que até o final do ano, ou pelo menos nos próximos 12 meses, a gente deve ter uma alta bem expressiva, mais do que 2017. É isso que eu acredito, e eu aumentei as minhas posições em Bitcoin acreditando nisso. Então, e aqui é até um detalhe, né? Não ficar eufórico quando o preço sobe muito, nem ficar pessimista quando cai, porque não esquece, como o mercado é pequeno, tem pessoas que gostam de brincar com o sentimento das outras, né? Então, os grandes players podem ser que amanhã derrubem o preço do Bitcoin, como pode ser que eles façam subir muito, né? E sempre investir aquilo que eventualmente não vai fazer tanta falta no curtíssimo prazo. Acho que isso é uma dica importante para quem, principalmente para quem está começando agora, né? Excelente. Exatamente. Porra, sempre um super prazer falar contigo. Muito obrigado pela participação. Vamos fazer mais vezes e também conta comigo lá no canal do Felipe Percico. Com certeza. Né? Pessoal, sigam ele mais uma vez e contem com esse livro para ter um embasamento muito sólido para quem realmente está começando e para quem quer ganhar conhecimento de qualidade nesse mercado que é incrível, né? Fascinante. É verdade. Cara, obrigado. Foi um prazer estar aí contigo, obrigado pela confiança da CoinNext, é sempre bom ter parceiros como vocês aí no mercado, estar junto, né, crescendo junto nesse mercado, obrigado e espero repetir mais vezes também. Juntos, forte abraço. Valeu, gente, abraço.